O sofrimento é a linguagem secreta da existência, um idioma que poucos têm coragem de aprender. Em um mundo que busca anestesiar toda dor, esquecemos que a alma se forja justamente no fogo da dificuldade, como mármore bruto que precisa da pressão do cinzel para revelar a estátua escondida. Assim também somos nós, obras inacabadas, esculpidas pelas provações inevitáveis da vida. Ignorar o sofrimento é ignorar o próprio chamado ao crescimento. Rejeitar a dor é permanecer eternamente adormecido, frágil diante dos primeiros ventos. Os antigos sábios, especialmente os estoicos, não apenas aceitavam o sofrimento, mas o saudavam como um mestre severo, porém necessário. Hoje, nossa missão é resgatar essa sabedoria perdida. Entender que cada lágrima, cada queda, cada cicatriz, física ou invisível, é um tijolo no templo silencioso da nossa força interior. A jornada que começa aqui é uma descida às profundezas, onde descobriremos que o valor do sofrimento não é apenas suportá-lo, mas transformá-lo. Se essa reflexão tocar algo dentro de você, inscreva-se agora. No silêncio da razão, mergulhamos juntos nas águas profundas da filosofia e da alma. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de coragem e comente o que mais ressoou no seu espírito. Capítulo 1. Quando a dor bate à porta. A dor chega sem convite. Ela atravessa a porta da vida como uma tempestade inesperada, sem se importar com nossos planos ou desejos. A primeira reação natural é o espanto, o medo, a resistência. Tentamos fechar as janelas, erguer paredes, nos esconder sob mantas de ilusão. Mas a dor persistente encontra sempre uma fresta. É nesse momento de contato bruto com o sofrimento que revelamos quem somos. Não na calmaria dos dias fáceis, mas na turbulência dos dias sombrios. Cada fibra do nosso ser se contrai. Cada pensamento busca uma rota de fuga, mas é justamente ali, no olho do furacão, que algo mais profundo é convocado: a consciência. A maioria prefere fugir, recorrer a distrações rápidas, a mentiras reconfortantes, a promessas de prazer instantâneo. Porém, os que permanecem, os que suportam o primeiro impacto sem se desfazer, começam a ouvir algo diferente, uma voz silenciosa que sussurra do fundo da alma: resista, observe, cresça. A dor não é castigo, mas lapidação. Não é uma punição aleatória da existência, mas um chamado para aquilo que está adormecido dentro de nós: coragem, paciência, sabedoria. Essas virtudes não nascem no conforto, são filhas legítimas da adversidade. Entender isso é dar o primeiro passo na direção da verdadeira força. Um passo difícil, que poucos têm a coragem de dar, mas que transforma para sempre o viajante que ousa atravessar a noite. Capítulo 2. A ilusão do conforto. Vivemos em um tempo que adora o conforto como um Deus moderno. Prometem-nos felicidade instantânea, alívio imediato, soluções rápidas para qualquer dor. Desde o mais banal incômodo até a tragédia mais profunda, a resposta é sempre a mesma: anestesiar, fugir, esquecer. Mas há um preço silencioso para essa escolha. Um preço que não se paga no momento, mas que se acumula como uma dívida invisível sobre a alma. Quanto mais fugimos do sofrimento, mais frágeis nos tornamos. Como músculos que nunca são usados, atrofiamos em espírito. O conforto prolongado é um sedativo para a alma. Ele embriaga, adormece, ilude, faz-nos acreditar que a ausência de dor é a presença de vida. Mas a vida verdadeira pulsa no enfrentamento, na superação, na travessia das dificuldades, não na estagnação confortável. Os antigos sabiam disso. Eles buscavam voluntariamente desconfortos pequenos e cotidianos, banhos frios, jejuns, vigílias noturnas. Não por um amor doentio ao sofrimento, mas para manter acesa a chama da força interior. Para lembrar ao corpo e à mente que a vida é movimento, tensão, desafio. Cada momento em que escolhemos o caminho mais fácil, matamos um pouco da nossa capacidade de resistir. E quando o sofrimento inevitável finalmente nos alcança,
porque ele sempre alcança. Estamos fracos demais para enfrentá-lo. Somente quem compreende a ilusão do conforto é capaz de escolher a fortaleza silenciosa do espírito em vez da prisão dourada do prazer efêmero. Capítulo 3. A forja invisível. Quando o ferro cru é lançado na fornalha, ele grita, ele se contorce, ele tenta resistir. Mas somente através do calor é que sua verdadeira forma pode emergir. Assim também é a alma humana diante da dor. A diferença é que a nossa forja é invisível. Ninguém vê o combate interno, o esforço silencioso, as lágrimas que caem longe dos olhos do mundo. Cada dificuldade atravessada sem desespero, cada perda suportada com dignidade, cada traição respondida com serenidade. Tudo isso molda uma estrutura interna que o olhar comum não consegue captar. O mundo admira os fortes, mas raramente reconhece o preço que eles pagaram para se tornarem assim. Porque a força verdadeira não é gritaria, não é ostentação. É uma fundação silenciosa que sustenta tudo o que a aparência não pode explicar. Cada cicatriz invisível conta uma história de resistência. Cada queda superada deixa um traço de sabedoria cravado na alma. Somos feridos para sermos fortalecidos. Somos quebrados para sermos reconstruídos em uma versão mais íntegra, mais consciente, mais indestrutível. Aceitar essa forja invisível é aceitar que muitas vezes nossos maiores tesouros são esculpidos na solidão da dor, e que a alma que emerge do sofrimento verdadeiro nunca mais é a mesma. Ela é maior do que a vida que a cercava. Capítulo 4. A solidão necessária. O sofrimento, quando profundo, afasta. Amigos se tornam distantes, palavras se tornam vazias, o mundo parece continuar indiferente ao peso que carregamos. É um isolamento brutal, que muitas vezes parece uma punição adicional à dor já sentida. Mas essa solidão não é um castigo, é uma necessidade sagrada, porque certas transformações só podem acontecer longe do ruído humano, longe das distrações externas, longe das falsas certezas oferecidas pelos outros. É na solidão que ouvimos finalmente a nós mesmos. É no silêncio das noites intermináveis que descobrimos que há dentro de nós uma fonte que não seca, uma centelha que não se apaga. O caminho da alma forte é muitas vezes um caminho solitário, mas é também um caminho real, livre das máscaras sociais, livre das expectativas alheias, livre até mesmo da necessidade de ser compreendido. A dor nos isola para que possamos encontrar em nós mesmos aquilo que jamais poderíamos encontrar em multidões, a solidez do próprio ser. Capítulo 5. A aceitação ativa. Aceitar o sofrimento não é resignação passiva, não é se entregar de braços cruzados aos ventos da adversidade. A aceitação verdadeira é uma força ativa, é olhar a dor nos olhos, entender sua função e decidir crescer através dela. A mente comum acredita que aceitar é o mesmo que desistir, mas na filosofia antiga, especialmente no estoicismo, aceitar é um ato de poder. É a escolha consciente de trabalhar com a realidade em vez de contra ela. Aceitar a dor é como um guerreiro que, mesmo ferido, levanta a espada. É como um navegante que, mesmo em meio à tempestade, ajusta as velas. Não se trata de gostar do sofrimento, mas de reconhecer que ele é parte inseparável da jornada humana. Cada instante de aceitação ativa é uma vitória contra o desespero. Cada momento em que não nos rebelamos inutilmente contra o que é inevitável, mas usamos essa experiência para crescer, é um tijolo a mais na construção da alma invencível. O sofrimento que aceitamos de maneira ativa se transforma. Ele deixa de ser uma cadeia e se torna um degrau, um impulso silencioso para a maturidade da alma. Capítulo 6. A redefinição de si mesmo. O sofrimento verdadeiro tem um estranho poder. Ele desmonta as imagens que fazemos de nós mesmos. Todas as ilusões, todas as certezas frágeis, todas as identidades que vestimos para agradar ou para nos proteger. Tudo isso é quebrado quando a dor profunda nos alcança. No início, essa
Desconstrução parece um desastre. Sentimos como se estivéssemos perdendo algo essencial, mas aos poucos percebemos. Aquilo que se desfaz não era realmente nós. Era apenas uma casca, uma armadura. A dor exige que olhemos de novo para quem somos, não mais através das lentes do sucesso, do status ou da aprovação dos outros, mas através da lente dura e implacável da realidade. E ali, na crueza do que resta, começamos a ver a semente do verdadeiro eu. O sofrimento não apenas revela, ele redefine. Ele nos força a abandonar versões antigas e frágeis de nós mesmos para que possamos emergir mais autênticos, mais inteiros, mais conscientes. Aceitar esse processo é entender que nenhuma verdadeira transformação é possível sem perda. Sem a destruição das velhas ilusões, não há espaço para o nascimento de algo novo. Quem ousa atravessar a tempestade interna descobre que a identidade verdadeira não precisa de máscaras. Ela é sólida como rocha, silenciosa como uma montanha e indestrutível como a própria alma que a sustenta. Capítulo 7. A transformação da dor em sabedoria. A maioria vê a dor apenas como algo a ser suportado, como um fardo inevitável da existência, mas poucos percebem que o sofrimento, se aceito com consciência, se transforma em sabedoria. Cada cicatriz carrega uma lição. Cada lágrima derramada em silêncio é uma gota de entendimento acumulado. A dor é uma mestra exigente, mas generosa. Ela ensina aquilo que nenhum livro, nenhuma palavra, nenhum conforto pode ensinar. Sabedoria verdadeira não é erudição. Não é um acúmulo de fatos ou teorias. É um saber visceral, gravado na carne e na alma, sobre a natureza da vida, da morte, do amor e da perda. Quem atravessa o sofrimento sem fugir, adquire olhos mais penetrantes. Aprende a ver além das aparências, a ouvir o que não é dito, a entender o que o mundo tenta esconder de si mesmo. Essa sabedoria não é para ostentar. Ela é silenciosa, discreta, humilde. E, justamente por isso, é invencível. Transformar dor em... Sabedoria é a alquimia suprema da alma humana. É pegar aquilo que poderia nos destruir e moldar com as próprias mãos algo que ninguém jamais poderá nos tirar. Capítulo 8. O silêncio. Após a tempestade. Após a longa noite de sofrimento, algo muda. Não de maneira explosiva, não de forma espetacular, mas como um nascer de sol lento e inexorável depois da escuridão. O silêncio que se instala não é vazio, é plenitude. Um silêncio carregado de significado, como o de um campo após a batalha, onde a terra ainda respira, onde as cicatrizes ainda fumegam, mas onde a vida de alguma forma persiste. Esse novo silêncio não é a ausência de problemas ou de dores futuras, mas é a presença firme de alguém que já passou pelas chamas e permanece de pé. Alguém que sabe que o sofrimento virá novamente, mas que não será mais o mesmo diante dele. O sofrimento, em sua paradoxal crueldade, nos ensina que somos maiores do que nossas perdas, que a vida continua, não apesar da dor, mas através dela. Quem aprende a ouvir o silêncio após a tempestade carrega consigo uma força invisível, uma serenidade inabalável, uma dignidade que não precisa ser proclamada em voz alta, porque ela se torna parte de cada gesto, de cada olhar, de cada escolha. No final, não somos definidos pelo que sofremos, mas pelo que nos tornamos através do sofrimento. E essa é uma vitória que ninguém pode ver, mas que o universo inteiro reconhece em silêncio.